bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa. Esse é um projeto novo aqui do canal da Suame. Faz tempo que eu estou querendo fazer esse programa, então essa convidada sabe bem que a gente já tinha até outros projetos parecidos, né, Fá? De bater um papo aqui, de trocar, porque eu acho que quando a gente grava uma conversa, a gente consegue explorar muito mais as ideias do que sozinho e tentando tirar o que a mente guarda, sem o estímulo de ter alguém perguntando, de ter alguém trocando, de ter alguém estimulando. Então, esse é o maior objetivo desse programa. Eu sou a Flávia Gimenez, não vou ficar me rotulando muito, porque eu espero que você escute esse programa. Todos os episódios eu vou falar um pouco de mim, vou contar minhas histórias, então você vai acabar me conhecendo. Eu estou me questionando muito nessa questão do estar ou ser, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Já ouviu isso, Fá? Eu não sou, eu estou. E eu questionei sobre isso, né? E pensei o quê? Eu acho que a gente é os dois, no sentido, dependendo de como você coloca numa frase. Por exemplo, eu sou uma porção de coisas. Eu sou advogada, eu sou gestora de RH, eu sou facilitadora do desenvolvimento humano, eu sou podcaster, eu sou várias coisas, né? Sou amiga, sou filha, sou irmã, sou, né, mãe de gato, sou trocentas coisas. E o estou é aquilo que a gente está colocando para jogo na hora que a gente está vivendo. Então, se eu posso me definir, eu acho que hoje eu estou uma facilitadora do desenvolvimento humano e uma speaker, né, que é o que eu fico fazendo aí o tempo todo, falando sobre as coisas que eu estudei até aqui e ensinando aquilo que eu posso, né, aplico o curso, então também estou uma professora hoje em dia, então a gente vai criando várias facetas e vai se reconhecendo em várias habilidades. Então, essa sou eu, esse é um projeto chamado Suame, Liderança e Humanização, te convido a olhar o Instagram e visitar no @ e tal. Para quem está assistindo esse programa aqui no YouTube, a gente está num fundo muito legal, a gente está na Tailândia, todos os convidados escolhem onde eles querem gravar, esse é o prazer que a internet nos dá de estar onde a gente quiser. Então, eu e a Fabíola, a gente está num fundo aqui incrível, depois corre lá, assiste pelo YouTube para vocês verem. E também depois quero tirar uma foto para a gente mostrar onde a gente estava. E por que você escolheu esse fundo aqui? Fala para mim. Então, quando você falou, eu fiquei pensando vários lugares, falou, né, que a gente vai e volta, vai e volta. Aí eu falei, quer saber, eu não vou ser óbvia, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. E aí, como você vai trilhar um pouco nessa parte do autoconhecimento, eu falei, então eu quero uma coisa zen. Eu quero uma coisa, tipo, um templo budista, alguma coisa assim. Aí, E por isso você que eu está escolhi. nesse caminho, né, do autoconhecimento faz um tempo, né? Tô. Gente, eu não vou falar para a convidada se apresentar, porque o programa inteiro a gente vai falar sobre ela, sobre a história dela, então o objetivo aqui é que a gente conheça a pessoa pela história que ela vai trazer. Espero que você se divirta participando e espero quem esteja ouvindo também. Quero te agradecer por você ser essa irmãzona que você é para mim, tá sempre comigo em todos os projetos, me apoiando mesmo, e não só apoiando, tipo, puta, vai lá, vai dar certo, mas participando de corpo e alma, de presença. Então, te agradeço desde já. E eu quero que você já comece falando, então, nessa linha do que eu trouxe, né, do que a gente é, do que a gente está, o que você está hoje. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que hoje eu estou em busca. Eu estou procurando me encontrar. Eu sou várias coisas, como você falou. Sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou jornalista, né? Falando, partindo um pouco pro profissional, que é a minha formação. E aí, de lá para cá, várias coisas foram acontecendo. Eu fui passando por vários caminhos. E hoje eu acho que eu estou em busca de me encontrar, assim, daquela coisa da missão, né? Qual é a sua missão? Então, o que eu faço hoje? Eu e o Hilber somos sócios, né? Na empresa, eu ajudo ele com algumas coisas. Meu é o E. marido, né? Seu marido. Esqueci desse detalhe, né? As pessoas estão ouvindo, não sabem. Eu e meu marido, meu parceiro profissional e de vida.
E aí eu consigo, com isso, conciliar os cuidados com o Otto, que é meu filho, e também outros projetos paralelos. Então, hoje, eu me dedico a criar conteúdo na internet, eu tenho um blog, que chama Mãe Prematura, e também no Instagram, né? E aí eu procuro puxar para o lado do... Eu gosto muito de moda, mas eu também amo falar de maternidade, então eu acho que quando a maternidade chegou na minha vida foi que eu percebi que eu mergulhei nesse caminho de autoconhecimento, que eu acho que está totalmente ligado uma coisa com a outra. Então, eu gosto, é um assunto que eu curto bastante, eu acabo escrevendo algumas coisas. E então, moda, maternidade, educação infantil, né, que é um universo que eu estou mergulhada hoje. Mas estou aí, sigo na busca. Você vê como a gente fala assim, eu sigo na busca, né? Eu falo, esse lance da busca, quem já se abriu para isso, eu penso assim, já acordou, porque já percebeu que não dá para ser uma coisa, a gente tem que estar sempre buscando, né? A gente tem que ser o eterno insatisfeito positivo, não aquele insatisfeito que reclama de tudo e nunca tá bom, nunca nada tá bom, mas também um buscador, um insatisfeito no sentido de, tá, eu posso mais, né? E o atento a tudo que o mundo vem trazendo, né? Tudo que as nossas fases vêm trazendo. Por exemplo, você falou, quando eu virei mãe, quando eu me tornei mãe, o autoconhecimento apareceu para mim fortíssimo. Então, foi ali que você esteve presente para falar, opa, então, peraí, se agora eu vou ser uma educadora, né, uma formadora de um ser humano, então deixa eu rever aqui se eu tô legal para repassar tudo que eu tenho, né? Mais ou menos isso. Foi. Eu percebi que eu comecei a. Eu sempre fui da. Eu sou dos livros, sabe? Tudo eu busco um livrinho para saber o que. É óbvio que não, eu já ouvi a frase, né? Não se cria filhos com livros, óbvio que não. Mas eu gosto de ter um embasamento, eu gosto de procurar saber o que as pessoas, quem entende de psicólogo, é médico, não sei o que eles estão falando sobre isso. Então, eu gosto de ampliar meu repertório nesse sentido, e aí eu vou tirar, tipo, isso me serve, isso não acho legal, enfim. Então, eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando o Otto chegou, eu queria saber, né, como que ninguém te ensina como criar um bebê, né? Não vem com manual. Então, eu fui buscando isso. E eu comecei a entender que, na verdade, a chave, quando a gente está cuidando de uma criança, tá na gente. Tipo, mas meu filho. Tá, mas você já olhou para você? Quando você começa a entrar mais nisso, você começa a perceber que não é a criança, é tudo a gente. Porque é a gente que está conduzindo. E eles se espelham na gente também. E aí eu comecei a ficar fascinada, né? Porque quanto mais você vai mergulhando, mais coisas vão aparecendo, né? Você vai aprendendo, e aí, tipo, a E o cabeça, poder da tipo, começa a criança, né? explodir. E o poder da criança, né? Que aí quando você acorda para isso, é sobre mim, né? Ela tá replicando o que eu tô passando para ela, não só, né, falando, não só na educação falada, mas principalmente pelos meus exemplos, que é onde a gente ensina mais. Exato. E é legal você ter ali um mini espelho, né? Que é um mini espelho. E assim, um mini espelho sem filtro mesmo, tipo, E ele tá gritando ali para você bem o sem tempo todo. Instagram. Gritando de, olha, você é isso aqui, tá, querida? Que é isso que você tá fazendo você, tá bom? E Não, é outro legal dia, você e é falar isso. engraçado como eles absorvem, né? Porque outro dia, faz um tempo já, eu tava com pressa, saindo com ele, acho que tava indo pra escola, não sei. E aí parou o carro, assim, esperando para sair na garagem, e o portão não abria, né? Tava demorando, acho que o porteiro não viu e tal. E eu fiz, ai, que saco, né? Aquela coisa que você fala, né? Aí o Otto falou assim, calma, mamãe, é só pedir por favor. Aí eu falei, tá vendo? Tipo, fica tudo gravadinho neles, né? E eles vêm e, tipo, dá um chacoalhão na gente e fala, Presta é atenção. assim que faz, não é? Não é? Você vive falando pra mim que é assim, agora você tá fazendo diferente, por quê? Aí, tipo, nessa hora você para e fala, então tá, Mas né? você sabe que tem muito pai aí que não consegue lidar tão bem, né, com essas esfregadas de realidade na cara, né? Porque aí fala, porque meu filho é terrível, que eu não aguento mais. E aí você quer terceirizar aquilo que você sabe que é um problema seu, né? De tipo, meu filho tá se tornando assim. Em nenhum momento a pessoa pergunta, tá, e o que que eu ensinei para ele chegar até aí, né?
Óbvio que as crianças vêm, né? Eu que sou universalista, eu acredito que todo mundo tem aí uma bagagem ancestral, né? Levando para o lado mais espiritual da coisa. Mas ainda assim ele é um HD zerado, né? No momento que ele vem aqui, essa questão da educação, né? Essa questão de como ele se comporta, ou até mesmo o que ele pensa, como o Otto falou, mamãe, calma, é só pedir por favor, tal. Esse tipo de coisas são ensinados aqui, né? E aí, às vezes, eu não tenho filho, mas como pais, eu acho que a pessoa, tipo, quando se pega com o filho passando por uma fase de, nossa, ele tá dando muito trabalho, ele tá externalizando uns comportamentos estranhos e tal, tem pessoas que têm dificuldades, né, de enxergar e trazer para essa clareza que você falou, de, cara, é sobre mim, eu preciso estudar sobre mim para melhorar. Muita gente não tem essa. Eu acho que, nossa, sei lá, me arrisco a dizer que a maioria das pessoas não tem essa clareza de pensar, tá, e aí? Ah, é comigo. E outra coisa que eu acho importante também, que eu ouvi num curso que eu fiz, que você até fez também, que ele fala, a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar para cuidar dos filhos. A gente se prepara para tantas coisas na vida, para trabalhar, para prestar vestibular, para não sei o quê, e por que que a gente não procura se melhorar na hora de educar os filhos, né? E De aí se observar eu nesse puxo um sentido. gancho até para outra coisa. Como profissional da área de desenvolvimento humano, também percebo que as pessoas também não têm na cultura cuidar da saúde mental, cuidar de si mesmo, cuidar do seu comportamento, da sua comunicação, enfim, de tudo. É, a gente se preocupou muito em ser um ótimo advogado, um ótimo engenheiro, um ótimo tudo, e pouco com ser um ótimo ser humano, né? Por isso que eu penso que é por isso que a gente chegou onde chegou e tá todo mundo agora tendo que voltar para buscar o balde, né? Como dizem por aí. Vamos buscar o balde, galera, que o negócio deu ruim aqui. Mas que bom que esse assunto está aparecendo tanto agora e as pessoas estão começando a despertar mais para isso, né? De procurar mais ajuda. Eu acho que também esse período que a gente passou, ainda, né, está passando um pouco da pandemia, também acabou empurrando um pouco, né? Quem não tinha ainda acordado para isso foi meio que na marra, né? Não, vai lá. Pegou, né? Esfregou na cara e é aquele negócio. Pessoas que eram consideradas ridículas, né? Porque a gente que já estava no movimento mais, vamos meditar, vamos, né? Vamos ser zen. Tava sendo, tipo, tirado, né? Eu mesmo fui tirada muitas vezes, de, nossa, olha lá, ficou, ai, gente, me doidou, essa daí tá pirada, tá vivendo um mundo paralelo. E aí as pessoas viram que essa galera do mundo paralelo estava sabendo lidar um pouco melhor com essa explosão. Não vou falar que, nossa, tiraram de letra, porque ninguém tirou, mas soube lidar um pouco melhor com a situação do que quem não tinha ainda se ligado para isso, de opa, existem coisas que silenciam a mente, existem coisas que falam sobre inteligência emocional, né? Enfim, toda essa gama. E tem tudo a ver tudo isso que você estava falando tem a ver com a próxima pergunta que eu ia falar, que eu ia te fazer, que era como você acha que você contribui hoje com o mundo? Que tem a ver com aquilo que você falou, eu estou em busca da minha missão, né? Para mim, a missão, lógico que cada um tem a sua, né, direcionado, mas genericamente falando, a missão é você vir aqui, melhorar, evoluir e entregar. Então, quanto mais eu evoluo, melhor eu entrego, mais coisa eu entrego. Para mim, a missão, né? Eu, Flávia, entendo que missão de vida é isso, apesar de ter bastante coisa hoje em dia falando, vendendo, tipo, manuais de como encontrar sua missão de vida, não sei, E não acho vejo que quando assim, fala né? em missão, a pessoa pensa muito também no profissional, né? Não é só isso, né? Tem muita gente aí fazendo sua missão de vida, meu, em coisinhas tão peculiares, e assim, de forma tão natural, porque a missão de vida é isso, né? Você faz como respirar. E não percebe, não dá o devido valor, né? Mas por a gente viver também, acho, nesse mundo capitalista, onde a gente se cobra no sentido de, se eu não estou produzindo algo que está me trazendo renda financeira, eu não faço nada. Quem nunca viveu esse dilema de falar, opa, peraí, eu sou inútil? Por quê, né? E não, tipo, dinheiro é energia, ele vem de várias formas, e a missão de vida não necessariamente está ligada ao seu profissional mesmo, de você levantar todo Uhum. dia e trabalhar com isso, né? E isso ser a sua fonte de renda. Não é direcionado exatamente a isso. E como que você se vê hoje? Como que você se vê contribuindo? Algumas coisas você já trouxe, né? Já está criando um filho Então, melhor para o agora que mundo. você falou assim, eu pensei nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala em missão, vem aquela coisa, a gente pensa, não, né, salvar o mundo, enfim.
Mas eu acho que hoje eu posso dizer que eu tenho feito uma boa missão no sentido bem sem modéstia, né? Mas no meu lado mãe, que eu acho Sem que eu modéstia, tô, que aqui o objetivo não é ser modéstia, é ser verdadeiro. eu acho que eu tô plantando uma sementinha no sentido de criar um ser humano melhor para se tornar um adulto mais equilibrado, mais forte emocionalmente falando e levar isso para as outras pessoas, né? Que conforme ele vai passando na vida das pessoas, ele também vai disseminando isso. E acho que um pouco também de tudo que eu aprendo, né? Que eu gosto de ler, de aprender e tal, eu acabo também. Eu escrevo, eu gosto de escrever, então eu solto no blog, solto no Instagram. Eu acho que essas pílulas, né, de coisas que a gente vai aprendendo, e até para as pessoas ao nosso redor. Uma amiga que você fala, né, um conhecido que você, olha, eu aprendi tal coisa, assim, você vai passando esse conhecimento também. Então, eu acho que hoje eu posso dizer que é isso, né, nesse lado mãe, no sentido do ser humano, e de tudo que eu que eu venho conhecendo, que eu venho aprendendo, né, nesse sentido, e de como me melhorar também, que é uma preocupação constante, assim. Falou de salvar o mundo, lembrei de uma frase que eu uso lá no Facebook, que fala, é do Bukowski, né? É assim que fala, né, Bukowski? E ele fala o seguinte: a gente começa a salvar a humanidade salvando uma pessoa de cada vez. Que é isso, Então, né? É é o se trabalho salvar de primeiro. formiguinha que eu sempre falo, você vai fazendo por você, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua amiga, né? Você vai devagarzinho e aí isso vai multiplicando. É mais ou menos o que eu falo, às vezes, né, do lance de por que trabalhar com líderes. Porque quando eu mudo um líder e ele tem 10 pessoas abaixo dele, eu estou mudando 11. Então, assim, às vezes você acha que não, mas você mudou a vida de uma pessoa, ensinou algo para uma pessoa, só que essa pessoa, ela multiplica esse ensinamento para outras. Então, você já atingiu, mesmo que você nunca saiba, que saiu da, né? Sim. Que foi aquele seu papo, aquela dica que você deu de livro, aquela dica que você deu de roupa, enfim, de tudo. Que muda a cabeça de alguém e ela repassa isso, porque a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando, né? Isso as pessoas também não percebem, né? O ensinar não é só estar lá na sala de aula, essa pessoa é um educador, ela tem uma sala de aula, ou ela aplica um curso, não é isso, a gente está ensinando o tempo inteiro, Sim. todo mundo que está Às à vezes nossa volta. eu fico pensando, eu falo algumas coisas, né, no sentido de ensinar, mas né, de ampliar, né, a cabeça da pessoa, e às vezes eu falo, a pessoa nem ouviu, né, essa coisa de todo mundo vivendo no automático e tal, a pessoa nem ouviu. E aí eu sempre, quando eu penso isso, depois vem uma validação de não, ouviu sim. Foram plantadas. Outro dia aconteceu uma coisa, eu falei, e eu falei, acho que a pessoa nem tchum. E aí depois ela voltou e falou assim pra mim, sabe, Fabi, depois que você me falou aquilo, eu fiquei pensando. Aí eu falei, então sim, ela ouviu, né? E às vezes até com relação ao Otto também, eu falo, tipo, será que tá dando certo? Tá, porque sempre depois acontece alguma coisa e vem a validação, né? De, sim, você tá certo, tá no caminho certo. Em casa aconteceu isso essa semana, eu falei um negócio pro meu irmão, e aí ele desceu, ele até retrucou na hora, né, porque adolescente faz isso, né, ele tá na parte do CTN que ele sabe tudo do mundo, né, ele tem 20 anos, recém-feitos, então ele que tá tocando o barco aqui da humanidade, ele que domina, e aí eu falei um negócio para ele, aí ele saiu, eu falei pra minha mãe, nossa, meu, que difícil, né, ensinar ele, tipo, uma coisa tão óbvia, que ele faz errado e ainda defende de forma muito certa, assim, sabe? Tipo, como assim? Você não tá vendo que eu tô. Enfim, mas aí, não para entrar em detalhes na história, mas aí minha mãe falou para mim, mas você plantou a semente. Você É falou. isso. Um dia ela germina, a gente tem que pensar assim, né? A gente vai Uhum. fazendo, plantando semente e ela germina. E assim, puxando agora, fazendo um link com outras coisas. Eu penso que isso daí é em tudo na vida. A gente que está vivendo no mundo da internet, né? Eu e você, a gente escolheu meio que trabalhar por esse canal. Meio não, total, né? E aí a gente fica nisso. Cria conteúdo, e vários conteúdos, não é tipo cria um conteúdo, cria muito conteúdo e joga lá na internet. É pensar.
criar, pesquisar, Ah, porque eu acho que quem vê de fora talvez não tenha essa dimensão, né? Quem não trabalha com isso, enfim, é mais alheio a isso. Mas tem todo um trabalho por trás, né? De você pensar muito. na pauta, na pesquisa, o que você vai falar, qual é o formato que você vai usar, o que você, né? Tem todo. Desde o tipo, o que eu vou falar, que já é uma coisa, o lance de escrever, que talvez para a gente seja aí um pouquinho mais tranquilo, por vir já de áreas onde a gente escrevia muito, né? Jornalismo, direito e tal. Mas a questão da exposição, que nem eu amo falar, né? Para mim, isso aqui, tipo, essa veia do podcast, essa veia de programa falado, caiu do céu, assim, porque esse lance do vídeo, para mim, não é tão bacana. Eu não sou Uhum, tão apaixonada por isso. Eu quero expor as minhas ideias, eu quero aparecer, mas também não quero nesse tanto. Enfim, mas o que eu queria dizer em qualquer coisa que a gente faz ali, que é tudo muito doído, né? A gente ainda que faz sozinho, que vai lá, cria a mídia, e vai lá e programa a mídia, e escreve a mídia, e depois ainda tem que divulgar a mídia que fez, enfim, é muito trabalho. Mas são também sementinhas sendo plantadas ali, e que a gente acha que não, mas um dia elas também vão brotar. E já brotam, né? Que hora ou outra a gente troca figurinha aí, manda, olha que legal, recebi esse feedback. Feedbacks já são validações de que, opa, tá chegando em alguém, né? Alguém tá vendo o que eu tô sim. fazendo. Alguém está sendo beneficiado pelo que eu estou entregando. Pode ser óbvio, né? Na internet tem muito isso, que gente que vai ver a gente, vai ouvir e vai acessar e falar, cara, nada a ver isso aqui não serve para mim. E tudo bem, porque tem muita coisa na internet que também não serve para mim, eu também tenho essa mesma impressão. Mas também a gente ter a certeza de que é aquele negócio que eu sempre falo, a gente está fazendo para quem gosta. Para quem não gosta, não precisa. Né? Se eu fosse pensar em Sim. quem não vai gostar, era melhor eu não Ninguém fazer. fazia nada, né? Exatamente. Bom, legal. Falamos desse negócio de contribuir e tal, e de tudo que a gente escolhe, agora falando desse lance da gente criar conteúdo e tudo mais, tudo que a gente faz, tudo que a gente decide, tudo que a gente escolhe é baseado em valores pessoais. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Porque você já fez até um processo comigo, a gente já fez sessão disso, de valores pessoais. Mas eu queria que você falasse aqui de 3 valores pessoais que hoje, né, apesar da gente ter muitos, eu também acredito que os nossos valores ao longo da vida eles vão mudando. Por exemplo, uma pessoa que era super de vida social, de sair e tudo mais, e ter esse valor super alto, ela pode passar uma outra fase da vida dela, por exemplo, virar mãe, casar e virar uma pessoa super família, então ter, né, os valores mudarem e tal, ou serem realocados. Hoje, na sua vida, nesse seu presente, quais são os valores que você acha aí que estão mais presentes, assim, nas suas escolhas, nas suas decisões? Vou começar por honestidade, que eu acho que foi um valor que a minha mãe deixou e, tipo, carrego a vida inteira. E aí você falando, você deu esse exemplo e me veio uma coisa, não sei se isso é considerado um valor, mas eu acho que a introspecção, o, a Realismo, né? introspecção mesmo. Hoje, eu não sei, tô ficando velha, mas cada Não vez é, mais eu não vejo como é introspecção, né? Vou até te cortar, mas depois explica melhor. Seria, acho que o individualismo, talvez, de ter o meu tempo. isso, eu sempre tive, né? Sempre tive isso, mas não sei se com o passar do tempo, né, chegada de filho e tudo mais, isso tem ficado cada vez mais necessário para mim, mais importante, assim, de ter um tempo, só eu mesmo, não tô nem falando assim, em família, né? Tipo, eu comigo mesma. Tem semana que, né, é corrido, faz isso, faz aquilo, todo mundo junto toda hora, não sei o quê. E aí, tipo, eu preciso, sabe? Eu falo, nossa, gente, eu preciso parar um pouquinho e olhar Tem pro um teto aqui. cantinho, né? Tem um cantinho para eu entrar e ficar só eu Posso comigo. esconder um minutinho aí? Fazer uma cabana, né? Tipo, Ai, eu acho que você deveria pensar nisso. Comprar uma barraca e colocar barraca da mamãe, barraca do silêncio. Quando eu entrar nessa quando a barraca, mamãe tá ninguém me aqui, perturba. Tem um negócio bem legal, não sei se você já viu, é um triângulo de meditação energético, que as pessoas, a gente tem aqui em casa, a gente tem o sonho de ter um, mas aqui em casa a gente não tem onde colocar, né? É legal para quem tem quintal e tudo mais. E aí ele é um triângulo energizante. A pessoa ela entra para meditar ali dentro e também para ficar ali se reenergizando, pensando e tal.
Então, eu acho que você deveria ter a sua barraca de reenergização. Aí já avisa, fala, gente, quando a mamãe estiver na barraca aqui, ninguém Ai, que legal. Eu fala costumo comigo. brincar com o Hilbert. Eu li o livro da Michelle, a mulher do Obama, né? E aí ela conta que eles moravam num apartamento e ele tinha um quarto que era, meu, barrufado de livro, ele ficava lá, entrava, acho que na época até ele fumava, diz que ele ficava ali dentro, nas ideias dele, ali era o momento dele, né? Que inclusive ele tem essa coisa também, igual eu, assim, mas meio mais fechadão e tal. E eles chamavam da toca, porque ela falava que ela nem olhava quando ela passava na porta, porque aquilo era, né? Era a baguncinha dele, ali era o momento dele. Aí às vezes eu brinco com o Helmer, vai lá pra toca, vai. Fica lá na toca. Mas eu acho que assim, você falou, é um valor meu e tal. Até, e você citou a introspecção. Sim, tem pessoas que têm o perfil comportamental mais introspectivo, né? Então, são aquelas pessoas que gostam mais de grupos selecionados, poucas pessoas, ou até mesmo sozinho, fazer as coisas sozinhas. Precisa de um preparo para estar em público, né? Conviver com muita energia misturada, muita gente falando, tudo mais. Mas eu acho que todo mundo precisa também da toca. Acho que por mais sociável que você seja, que nem eu sou uma pessoa super sociável. Hoje menos, já fui muito mais, mas eu também preciso, né? Aí você estava contando agora do Obama, eu lembrei do filme do Sherlock Holmes, né? Não sei se você já assistiu, que, meu, a casa dele, o quarto dele, assim, é um forfé de coisas, e é ali que ele desvenda os maiores crimes, assim, tipo, maiores coisas. E ele fica ali testando coisas, enfim, eu acho incrível que eu já amo o ator e o personagem, né? Então, para mim já ajuda. Mas você estava falando, eu lembrei. Eu falei, caraca, as pessoas, até para esse lance da criação, para você acessar o que você tem na sua cabeça, você precisa ficar sozinho. Não dá, por mais que a troca seja legal, né? Sempre que a gente conversa, os insights vêm, né? Às vezes você vai fazer, principalmente sessões aí com profissionais preparados para isso. Pô, a pessoa consegue tirar da sua cabeça coisas que você não está conseguindo. Ok, mas para você trabalhar depois todas essas ideias, para você digerir tudo que veio, você precisa de um Precisa tempo estar sozinho. sozinho. Acho que todo mundo É, precisa, né? é. Então vamos lá, você falou da honestidade, né? Que é um valor riquíssimo. Essa questão da individualidade, da introspecção, e que mais? Tem mais algum aí? Vou falar trabalho duro para conseguir, né? Vou falar mais um, que eu acho que eu acredito tão fortemente quanto, que é estudo. Isso também, será que é um valor? É, né? Acho que trabalho e estudo. Acho que sem conhecimento e sem trabalhar duro, ninguém chega a lugar nenhum. Os dois se complementam, né? Porque você fazer muito sem conhecimento é tiro E nada. ter E conhecimento você ter muito acumulado e não colocar em prática também não adianta fazer, nada. isso mesmo. Então, tem que ter os dois se completam, né? Uhum. E eu ia falar uma outra coisa, e perdi, mas quando voltar na minha cabeça aqui, eu falo de novo. E aí, falando disso, né, dessa questão, puxando agora para o lado de qualidades. E hoje, no presente, a gente tem várias qualidades aí ao longo da vida. E quando eu estou falando qualidades, eu não estou falando assim de, nossa, essa pessoa tem essa qualidade única, exclusiva da vida. Tipo, não estou falando de coisas grandiosas, estou falando de qualidades, recursos que a gente tem para fazer as coisas acontecerem. Quais são as qualidades aí que hoje estão mais latentes para você, os recursos que você tem mais utilizado assim nessa fase da sua vida? Acho que organização, em todos os sentidos, né? De tempo, de tudo. Paciência, eu acho. Mais ou menos, né? Se você é Ah, uma pessoa paciente, é um recurso, né? Não importa o nível da paciência. Tem gente que fala, eu não tenho paciência nível, nenhuma. a gente tem nível menos dois. É, E eu acho que calma. Calma é uma coisa que eu tenho usado bastante, assim. Todo mundo fala, isso é calma. Se a gente começar a ficar todo mundo doido, aí não funciona, né? você estava falando de paciência. Eu não me considero uma pessoa paciente, mas eu também não acho que eu sou uma pessoa impaciente. Então, eu acho que eu estou Tá no no meio meio termo. termo. É,
assim, eu não sou um exemplo de paciência. Até essa semana brinquei com a minha mãe e falei aquela frase: não tem paciência para quem está começando. Ela falou um negócio. Por exemplo, aqui em casa a gente tem perfis totalmente opostos, né? Eu sou da praticidade, eu gosto de tudo rápido, objetivo, né? Enfim, o que é para fazer, a gente tem que fazer isso, então vamos aí. E a minha mãe já não, a minha mãe já é mais tranquila, né? Ela já vai com muito mais calma, Sua detalhe. mãe é parecida comigo. E aí Faz tudo aqui em mais casa, devagar. sim, e aí, então aqui em casa de vez em quando dá um choque, né? Ainda que a gente trabalha junto. Então pensa, no trabalho às vezes, cara, eu quero muito realizar isso agora. Tipo, já, o que é para fazer? É tão simples, vamos fazer. E ela não, ela faz todo um rodeio, daí ela volta, daí ela dá. E aí Eu sou assim também. nesses momentos eu me percebo um pouco impaciente. Tem dia que mais, tem dia que menos, né? Mas eu me percebo impaciente. E também já me cobrei no sentido de, nossa, essa impaciência é um ponto que eu tenho que melhorar, né? Porque quando a gente começa a fazer processo de autoconhecimento, né? Quando a gente começa a trilhar essa jornada, eu falo que a autocompaixão, ela é um dos botões principais que você tem que ligar, porque você vai começar a perceber coisas em você que tem que ser melhoradas, e se você ficar muito revoltado, você fica insatisfeito com o processo, né? Você fala, pô, eu não quero ver isso, não quero falar sobre isso, não quero mudar isso, não quero aceitar que eu tenho isso. E eu nunca tive essa dificuldade, mas aí também no começo eu percebi que eu estava muito tipo, nossa, meu, que horrível, eu preciso melhorar várias coisas. E aí aquele lance da lente, tipo, tá, eu vou olhar só para o que está ruim, para as coisas que eu considero que precisam ser melhoradas, ou eu também vou valorizar as coisas que eu identifiquei que são muito legais, que eu tenho de muito Tem que olhar positivo, as boas também. sim, e fazer com que essas boas me ajudem a tratar essas que não são tão boas, que tem isso. Recurso positivo é feito para minimizar ou eliminar um recurso não tão bom, né, ou negativo. Então, eu também já entrei nisso, de, cara, eu preciso melhorar em tudo, nossa, não, ou então isso aqui tá acabando comigo, e assim, eu preciso muito mudar isso, e eu não consigo mudar, eu já melhorei, mas daqui eu não passo mais, já aconteceu, assim, alguns defeitos, assim, que eu cheguei nisso, e aí, depois, com o tempo, eu percebi que a gente tem que tomar cuidado até com os defeitos que a gente tira da gente, porque eles fazem parte do nosso alicerce. Defeitos, quando eu falo defeitos, é aquilo que a gente enxerga como defeito. Porque tem muita coisa que a gente dá o nome de defeito que, na verdade, não é parte da sua estrutura, é você, né? É o seu jeito de fazer, é o jeito que dá certo para você. Já aconteceu isso com você? Já nesse caminho aí que você está trilhando, de você ver coisas que você precisa melhorar e falar, cara, eu preciso muito melhorar isso, mas eu já melhorei nesse tanto, e daqui eu não sigo mais. E aí eu aceito que isso é parte de mim? Esse defeitinho aí é parte da minha estrutura? Não sei se eu já fiz essa análise, assim, mas eu acho que tem aquele diálogo interno, né? Que fica, às vezes, batendo ali na cabeça. Ai, você tá fazendo isso assim, tá fazendo isso assado. Ai, eu sou muito assim, isso não é legal. Isso é ruim também, né? Porque a gente fica meio que Crítica, né? se batendo, assim, né? Se criticando o tempo todo. E até essa semana eu comecei a ler um livro sobre isso, estou no comecinho ainda. E ele fala que essa voz interna que a gente tem, ela pode ser tão boa quanto destrutiva, porque você fica ouvindo, você com você mesmo, né? De, nossa, isso aqui tá um saco, não, isso aqui não é assim, tá, mas... E tem que valorizar também as outras coisas, né? E, enfim, ver a parte positiva também, né? Essa voz interna, ela pode ser, é como você falou, ela pode ser uma grande amiga, às vezes uma grande mãe, né? De até passar um pouco a mão na cabeça, assim, e deixar passar algumas coisas, né? A gente se enganar um pouco, porque eu vejo isso no meu processo, às vezes a gente dá uma enganada, já deixa, vai, deixa eu ver isso aí Deixa depois, quieto. né? Deixa do jeito que tá. E aí eu falo que essa voz aí já é uma voz mais permissiva, né? A gente dá o nome de mãe, não querendo dizer que mãe é permissiva, não é isso, mas a mãe é mais fraterna, mais Olha com mais amorosa. carinho, né? Isso. E também quando ela vem para esmurrar, se você deixar, ela te ataca, né? E eu tô para te dizer, como profissional da área, que eu acho que tá todo mundo ouvindo mais a voz que ataca do que a voz que
que acalenta, que acalma. Tem muita gente passando assim por situações por estar só ouvindo essa voz. Eu falo que a galera tá com a régua muito alta, né? Óbvio que a gente tem que, eu falo, né? A gente mira na lua para acertar a estrela. Isso em tudo, né? Em questão de meta, em questão de objetivo de melhorar e tudo mais, de conquistas. Mas também tem que tomar cuidado com a régua que a gente está colocando, né? O que eu estou esperando de mim? Né? Por mais que eu me preparei, pô, eu estudo tanto, eu mesmo já me peguei fazendo me falando essas coisas. Puta, estudou tanto, sabe? Investiu tanto, e é tempo, é não sei o quê, ou já tá com certa idade. E N coisas que vêm que faz parte dessa régua aí que tá muito alta. Porque você tá fazendo o melhor que você pode hoje. Se você, ou melhor, né? Se você estiver fazendo o melhor que você pode, você nem não teria nem que ter essa dúvida, né? E confiar mais no processo. Agora, tô falando isso, lembrei daquele livro que a gente gosta dos 4 compromissos. Um dos compromissos lá é dê o seu melhor. Se você estiver dando o seu melhor na vida, você dificilmente vai ficar com essa dúvida aí de, nossa, por que que não tá rolando? Ou o que que eu tô fazendo de errado? Não tô fazendo nada de errado, eu estou entregando o meu melhor e preciso confiar naquilo que eu tô recebendo e no processo das coisas também, né? E tudo tem seu tempo de acontecer. Mas é E a que a gente é gente é impaciente, imediatista. né? A gente quer as coisas para ontem. Acho que é do ser humano isso, né? Falando nesse lance de Tempo régua de aí, quais. plantar e o tempo de colher. Não, e assim, muito doido, né? Porque eu comecei a gostar, assim, de plantinhas na quarentena, né? Na pandemia. E já também não tô mais com esse hábito todo aí. Mas aqui em casa é lotado de plantas e minha mãe é a louca do jardim, né? Você conhece? E minha mãe faz isso com muita eficiência, assim. Ela tem esse dom de cuidar das Ela tem dom. plantas, de plantar, de tudo. E eu penso que quem está familiarizado com esse processo da natureza, que tem total sentido com o que eu acredito do somos todos um e tal, consegue ver melhor esse processo, né? Consegue ver que as plantinhas, se você está ali conectado, plantando e cuidando das plantinhas, você vê que elas não têm a pressa de crescer. Esses dias mesmo ela estava mostrando uma planta que ela tem, ela, nossa, vem ver essa flor que nasceu aqui. Era maravilhosa, eu sou apreciadora, né, das plantas, mas não consigo ser a cuidadora como ela é. E aí eu fui olhar e ela falou assim: Nossa, eu tenho essa planta há tantos anos, acho que era 4 anos, e é a primeira vez que ela dá uma flor. Olha que incrível. Nossa, Tipo, 4 anos ali ela estava. Claro, ela sempre foi linda, assim, mesmo sem a flor, mas depois de 4 anos sendo ali, né, regada e geminada, né, ela deu uma flor incrível. 4 anos ela demorou. E aí a gente compra um vaso e fala assim: Puxa vida, eu quero colocar na minha sala e quero que semana que vem ele já esteja com a flor aparecendo. é isso mesmo. É isso mesmo. Falando desse lance aí que a gente estava falando de pontos de melhoria. Hoje, quais são os pontos de melhoria que você enxerga assim na sua vida? Que você precisa olhar com mais responsabilidade. Não vou falar com carinho, né? A gente olha com carinho primeiro e depois tem que olhar com responsabilidade no sentido de, tá, já aceitei que isso aqui precisa melhorar, eu preciso pegar firme nisso aqui. Eu acho que de uns tempos para cá eu tenho me tornado um pouco ansiosa, assim, embora eu seja uma pessoa calma, mas lá dentro de mim, assim, a cabeça não para, sabe? Aí você fica matutando, né? Trabalhando as ideias, as coisas, e tem isso que você falou também, que a gente não tem paciência de esperar as coisas acontecerem, esperar o tempo certo. Então, tenho me observado e venho percebendo que eu tenho me tornado uma pessoa ansiosa, nunca fui assim. Então, eu acho que é um ponto a se prestar atenção. Acho que um segundo ponto, eu sou meio grossa. Quando alguma coisa me irrita, eu perco a paciência, sabe? Aí você fala, às vezes, as coisas e depois você fala, poxa, eu não precisava ter falado desse jeito, né? Não precisava ter falado isso. Em casa, principalmente, né? Que a gente bate onde sabe que o amor é garantido, né? Aí fala e depois fala, poxa, não precisava, né?
Principalmente agora que eu tenho me observado tanto, tenho tentado melhorar e tudo mais. Já venho trabalhando, mas às vezes, né, na hora da, da explosão. É a gente lembrar, né? Eu falo, eu que dou o curso de comunicação não violenta, todo mundo que aprende comunicação não violenta acha incrível. Todo mundo não, eu falo que divide em 50%. O último curso que eu dei, uma menina falou assim: olha, eu confesso que quando ela veio, porque era a equipe da empresa, né, que trouxe e tal, e ela falou: eu confesso que quando me falaram, eu falei: nossa, mas isso daí nada a ver, nem serve para mim, eu nem sou violenta, nem me comunico de forma violenta. E nós nos comunicamos, sim, de forma violenta culturalmente, né? A gente foi educado a isso há muitos anos, né? E aí junta com a nossa impaciência cultural também, junta com esse lance da ansiedade, né? Que está dominada, já dominou o ser humano, né? Viver totalmente no futuro, pensando no que precisa fazer, no que tem que fazer, no que vai, no que quer ter, no que não tem ainda, e, né? Toda essa turbulência interna, e aí junta tudo isso e é a maneira como a gente coloca para fora, né? Eu acho que a nossa comunicação acaba também externalizando um pouco do que a gente está vivendo aqui dentro, nesse turbilhão de coisas, né? Do jeito que está reverberando dentro é o jeito que sai. E ainda, aí, eu acho que um fator ainda atual que tem colaborado com o lance da comunicação, ou melhor, que tem dificultado o lance da nossa comunicação ser uma comunicação menos violenta, né? Uma comunicação não violenta, é o lance da rede social, é o lance que as pessoas hoje podem falar o que elas querem, da maneira que elas querem, ali atrás de um celular, atrás de um computador, enfim. Então, eu E vou falar esquecem que eu tem quis. outra pessoa, né? Do outro lado é uma pessoa, não é um computador, não é um robô. Você falou, né? Ah, é mais aqui em casa, onde o amor é garantido. Eu acho que o mundo já até deixou para lá esse lance do amor garantido. Já chegou num ponto que eu não estou nem me preocupando quem que está vendo o que eu estou falando, o que eu não estou. Então, imagina, eu acho que é um ponto de melhoria apontado por você como seu, mas acho que é um ponto de melhoria para todo mundo hoje em dia, né? Se observar em como eu estou comunicando, como eu estou me comunicando com o mundo, como eu estou falando as coisas que eu penso, se eu estou realmente sendo empático com quem vai ler, com quem vai ouvir o que eu estou dizendo, né? E se eu estou também sabendo falar o que eu realmente estou sentindo, né? Que a gente às vezes grita e fala, mas fala e falou e não falou nada. Não Eu resolveu o percebo problema. isso às vezes. A gente fala, mas e a pessoa, você não tá falando, a pessoa não entendeu o que você está querendo dizer, né? Porque você está passando a mensagem de uma maneira errada. Tá passando o carro do ovo aqui. Mas isso é a vida real, né, gente? Essa é a vida da gente. Mas no caso não dá para ver, bem baixinho. E nessa linha que, né, que a gente está falando de se comunicar, de falar de si, tá? De falar de sentimento, você se considera uma pessoa feliz, assim, atualmente? Sim, eu acho que tem o todo e tem as partes. Então, de um modo geral, sim, sou feliz, mas tem partes que ainda não tá do jeito que eu quero, não, ainda quero realizar, sabe? Mas aí, colocando nisso que você está trazendo, você enxerga a felicidade como um fim? Tipo assim, quando eu Não, chegar lá, aí eu vou ser não, feliz. não, não, é todo dia, né? Eu acho que, claro, a gente fica esperando aquele lá, né? Que às vezes nem a gente sabe que lá é isso, onde é esse lá. Então a gente E projeta um pouco. quantos lás a gente não chegou, eu penso muito isso, quantos lás a gente não chegou e aí acabou chegando em outro lá, no lugar daquele que a gente achava que era o que a gente queria, e ficou muito mais feliz, né? E foi muito mais Sim, feliz. tem um post que sempre aparece que eu acho legal que fala assim: lembra do dia que você rezava para ter o que você tem hoje? Que a gente esquece disso também, né? Que a gente fica tão projetando lá na frente, lá na frente, lá na... Ah, quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, quando. Só que, poxa, e o hoje? E a caminhada que você já fez até aqui? Tudo que você já conquistou, tudo que você aprendeu, a pessoa que você se tornou, tudo isso também conta, sabe? E a gente esquece, né? Então toda hora tem que parar e falar, não, olha só quanta coisa legal aconteceu. Você falou isso agora, até me veio aqui de deixar uma dica para quem está ouvindo a gente. Começar a seguir essas páginas que trazem esses lembretes, né? Porque a internet, ela é o que a gente se alimenta. Assim como a televisão, né? Programa de televisão. Aqui hoje a gente tem a oportunidade de ver várias coisas diferentes ao mesmo tempo, em razão das redes sociais.
E eu acho que também pelo que eu trabalho, né, pelas coisas que eu leio, então eu tenho muita página que traz esse tipo de mensagem, como você falou agora. Você já agradece. Lembra que um dia você rezou para ter o que você tem hoje? Então, eu vou deixar de dica para quem está ouvindo a gente, de começar a curtir essas páginas, para se algum momento do dia a gente sair desse momento presente, se a gente entrar no automático de alguma forma, nesse momento que a gente for visitar a rede social, que a gente faz muito isso, né? Que a gente esteja ali, mas esteja também se alimentando desse tipo de coisa, desse tipo de lembrete, de Tem olha, tanta coisa, tem tanta mensagem legal, tanta mensagem que traz coisa boa, né? Que a gente abençoado, né? Seja pensar. grato. Enfim, sei lá, eu na rede social, na minha particular mesmo, tem tanta, eu vejo menos a vida dos meus amigos, que nem aparece tanto, que não é o algoritmo que manda o que a gente vai ver, e vejo mais essas coisas, né? Essas mensagens assim motivacionais e esses lembretes legais e compras, né? Que é o que eles trazem para a gente ver e esfregar na nossa cara o tempo todo. Porque ninguém é de ferro, né? Afinal de contas. Que a gente quer comprar um negócio e o negócio fica aparecendo durante 5 dias seguidos. Eu falo, gente, será que é o Até universo? você comprar, falar agora você compra. Será que é o universo que está mandando, gente, isso aqui para mim? É um Não, às vezes não. sinal? Às vezes... Falando do que você estava falando aí, né, da caminhada, né, da gente esquecer de tudo que a gente trilhou até aqui. Você se sente orgulhosa do que você trilhou até aqui, até hoje? Quando Ah, você com lembra? certeza. Quando o meme Aham, vem, te lembra? com certeza. Muito. Às vezes o Hilbert fala assim, eu não nem tinha, né, despretensão, nem. Eu falava, eu tinha. Eu tenho, ó, tenho mais ainda. E olha quanta coisa legal. E que legal que eu consegui sonhar tudo isso aqui, né? É. Aí eu falo, aproveita aí que você tá vindo na minha onda. Pega sua prancha e vem surfar comigo, querido, nessa onda da felicidade aqui, nessa onda da mudança. Escuta, e os fracassos, assim, né? Porque a nossa vida, né, é um emaranhado de histórias aí de coisas que deram certo e coisas que não deram tão certo, né? Acho que todo mundo é feito disso. Eu, particularmente, olho para trás assim. Ultimamente, eu tenho feito muito isso e tenho valorizado mais ainda. Não que eu esteja focando aumentando só o que deu errado, mas eu estou olhando para o que deu errado com muito carinho, assim. Difícil a gente, né, conseguir fazer isso. Já teve fases da vida que eu não conseguia olhar para o que deu errado, mesmo tendo a consciência do que me ensinou e tal, ainda olhar de tipo, aquela vez lá não foi tão bom. E ultimamente não, ultimamente eu tenho visto muitos fracassos, assim, ao longo, principalmente profissionais que eu tive, e olhar eles assim com mais humor, apesar de ser uma pessoa bem humorada quase sempre, eu tô assim um pouco além ultimamente, assim, de olhar e falar, cara, olha isso, né? Olha esse projeto que eu tinha. Eu tenho uma pasta aqui no Drive que são projetos inacabados, ela chama. E tem coisa pra cacete, tem coisa que eu realmente coloquei para rodar e não rolou, e tem coisa que eu nem coloquei para rodar, e assim, olhando com mais atenção hoje, trazendo aquela ideia de nem era o momento, sabe? Mais ou menos aquele lance que a gente compra um livro e aí a gente abre o livro e não consegue ler, e aí você Não fala, é a nem é hora, o não é a momento de você hora. ler aquele livro, você vai ter esse livro e graças a Deus você comprou e um dia vai chegar a hora de você acessar esse conhecimento. Como que você lida com esses fracassos, assim, com essas histórias, assim, Eu acho que mais do que humor é aquele negócio que você falou de olhar com compaixão, assim, que eu tinha muito uma coisa de, é passado, nossa, mas olha, eu era assim, eu fazia isso, né? E você olha com um certo preconceito, com coisa assim, tipo, eu quero apagar essa parte. E aí eu comecei a observar e pensar, tá, mas ninguém nasce pronto. E se eu não tivesse passado por essas etapas, né, eu não teria aprendido as coisas que eu precisava aprender naquele momento para chegar aqui onde eu cheguei hoje, né? Que tudo tem um porquê, tudo, né, tudo traz uma lição, enfim. Então, acho que desde, né, de como pessoa, falando assim, e que nem você falou de coisas profissionais e tal, né, eu também já tive uns projetos bem furados, mas que se você for ver, tá, foi furado porque não era o momento, não estava preparado, não sei o quê, mas aquilo trouxe ensinamentos, né?
Trouxe Às vezes não coisas foi furado, né? Tem isso da também, minha já pensou bagagem. nisso? Às vezes não é que o projeto deu ruim, deu errado. Ele tinha um ciclo mais curto e o final Ele dele durou o tempo que tinha que aconteceu. durar. Exato, e, tipo, e o final era diferente daquele que você tinha enxergado como um final. Tipo, olha, ele vai acabar quando acontecer isso. Não, às vezes ele Sim, acaba muito antes, né? Ele te sim. deixa o que ele tinha que deixar e vai embora. Isso, esse é o ciclo, né? E a gente nomeia de fracasso, né? Mas o fracasso é uma palavra assim, ao longo de todas as sessões que eu já tive aqui, falar para você que pouquíssimas pessoas falaram assim para mim, eu lido bem, fracasso. Ah, não, eu tô tranquilo, eu tenho a consciência de que as coisas que dão errado, elas ensinam e fazem eu ser a pessoa que eu sou hoje. Pouquíssimas pessoas olham por esse lado. E eu tô para te dizer que até quem olha, às vezes, em algum momento ou outro, tem um pouquinho de dificuldade de pôr na prática, né? Eu sei, é assim e tal, mas tem um ou outro episódio ou um momento, né? Às vezes tem gente que lida bem, mas precisa de uma fasezinha do luto ali, de dar uma sofrida, de putz, aqui não rolou, eu queria tanto, dependendo do grau de expectativa que a gente coloca na coisa, né? Que vai fazer, que eu acho normal. Todo mundo, eu não tenho expectativa. Tem sim, vai tomar no cu. Ah, Todo mundo, lógico que tem. menor que seja, Vai fazer todo uma mundo coisa, não vai ter tem. expectativa nenhuma. Exato. Eu estou fazendo esse programa aqui com a expectativa que várias pessoas vão ouvir, várias pessoas vão gostar. Todo mundo tem expectativa, né? E é isso. Então, e eu me perdi até no que eu ia dizer, na real. O que era que você tinha falado antes? A gente Não, você fala. perguntou como que eu vejo isso. Aí eu Não, falei você que estava falando, não, eu te interrompi para falar isso. Que aí você falou assim: tem coisas que não deram certo. E aí eu quis falar sobre isso, às vezes a gente acha que não deu certo, mas ela deu certo. É aquele mais é isso que eu ia aquela falar. frase de relacionamento que você fala assim, Naquele momento, durou o tempo que tinha que durar, né? isso, era isso que eu queria dizer. Mas é aquele exemplo que o pessoal fala de relacionamento, fala assim, namorou quanto tempo? Namorei 5 anos. Puxa vida, e não deu certo. Não deu certo. Deu certo Poxa, cinco foram anos. 5 anos, né? É, Deu certo durante 5 anos, depois já parou de dar, ué. É isso. Mas você vê como o cérebro da gente e o costume. Aí, levando de novo para o lado da comunicação. A nossa comunicação cultural é assim. Você escuta uma história de término de relacionamento, você leva para o lado de, caraca, 5 anos e não deu certo. Deu certo 5 anos. E aí você vai falar até é, de carreira, né? A gente que vem de história de transição de carreira. Tem gente que pergunta para mim, mas é normal a galera perguntar, né? Veio do direito? Mas tirou a OAB? Tirei. Mas pegou? Peguei. Nossa, mas e não deu certo? Deu, cara, deu certo durante 6 anos. Mais, né? é Mais isso. até. 11 anos E juntando com a você vai faculdade. levar isso na sua bagagem para sempre, porque você vai ter Gente, coisas lá. eu vou morrer advogada ainda, né? Não quero que coloque lá na minha lápide, que eu acho que não faz sentido, mas eu o Jaz, a pessoa que está ali, é uma advogada. Mas eu vejo que as pessoas têm isso, né? De falar, puxa, e não deu certo. Fulano estava fazendo tal coisa, não deu certo. É Quando a crença nossa antiga, vida né? Sim, e quando a nossa vida, se a gente está presente, né, no momento presente, se observando e tal, a gente se percebe que o tempo todo a gente se reinventa. E está todo mundo também fazendo isso. Eu estou olhando assim com bastante. Não sei se é porque eu sou analista comportamental, então eu fico ali observando as pessoas como elas expressam momentos bacanas da vida delas na rede social, isso fica muito claro. Então, se você acompanha um perfil lá de alguém, não precisa nem ser famoso, alguém que você conhece. E aí você sabe como que tá a vida da pessoa, mais ou menos, óbvio, né? Não, você nunca vai saber real, mas pelos stories que ela posta, pelas coisas que ela tá, se ela tá mais sumida, se ela tá mais aparecida, né? Enfim, eu consigo perceber, assim, as pessoas, eu falo, nossa, olha, essa pessoa se reinventou de novo. E quanta gente eu já vi também com projetos começando e, de repente, esse projeto nunca mais foi dito, nunca mais falou. Tudo bom? E aí você fala, depois eu quero tirar também uma foto no final. E aí você fala, poxa, e não é assim, deu errado. Cara, ela se reinventou do mesmo jeito que você está se reinventando. Se você for entrar lá no meu Instagram, que hoje, né, é o Suame, mas ele já foi Flávia Gimenez Coaching, né? Eu já fui líder de si. A gente vai se reinventando, os nossos projetos vão se reinventando. Por isso que eu falei que eu estava olhando com amor agora, né, para trás, assim, falando, cara, já fiz tanta coisa,
né? Eu vejo até, eu postei ontem no TBT com uma foto do ensaio lá que a gente fez, falei, cara, já foi tanto projeto, já foi tanta coisa que deu muito bom, tanta coisa que não deu tão bom, e até os que não deram tão bom deixaram coisas que eu uso agora, assim, muito, em outras coisas, E com entendeu? certeza você aprendeu alguma coisa com isso. A gente aprende o que fazer e o que não fazer, né? Os dois, né? A gente sai cheio de lição do fracasso. Eu queria que você contasse uma história aí de fracasso. Alguma coisa aí que você viveu, que na época você... Pode ser um fracasso já superado, né? Melhor ainda, para a gente rir junto dele. Mas algo que na época que você estava passando, você falou, cara, tô fracassando aqui, isso aqui tá dando muito ruim. E, na verdade, te deixou uma grande lição, né? Te fez crescer muito, enfim. Hum. Ah, eu acho que o que me vem na cabeça, assim, bom, tem duas coisas, mas eu vou citar uma. Teve uma época, bom, eu falei que eu gosto de moda, e teve uma época que eu achava não, acho que naquele momento era o que fazia sentido para mim. Eu queria muito ter uma marca própria. Queria criar, queria desenhar, queria fazer tudo. Eu fui atrás, fiz curso, enfim, eu sou assim, sou a Maria Curso, a hora que eu invento de fazer alguma coisa, eu vou lá, quero fazer curso. E aí, não, eu quero ter minha loja, eu quero ter minha loja. E daí eu fui procurando caminhos, que até acho que foi bem na época que a gente fez o primeiro processo, né? Foi que eu comecei a me situar, assim. E, quero ter uma Coaching, né, loja, na quero ter época. uma loja. Hã? Fizemos o processo de coaching, né, na época, Isso. exatamente Ah, desse processo, tem que desse explicar, projeto. né? Porque as pessoas não sabem, eu esqueço o que eu vou É que falando. a gente se conhece, né? O pessoal que tá ouvindo fala, gente, o que essas duas estão falando O só que eu para tô elas, falando? né? Só elas entendem. E aí eu falei com o Helber, né? Ele sabia, né? Desse desejo meu e tal. Aí conversamos e, claro, você vai começando da forma que você pode, né? Você vai comendo a sopa ali pelas bordas. Então, eu consegui, na época, alugar um espaço num shopping popular e aí abri lá minha lojinha de roupa. Então, eu comprava as roupas tal para revender lá. E foi um desastre, né? Porque eu não estava preparada, eu não tinha conhecimento, eu nunca tinha feito isso, eu não sabia nem por onde começar. Mas aí, enfim, o Hilbert super apoiador, como sempre. Ele, geralmente, tem coisa que ele acredita mais em mim do que eu mesma. Ele fala, não, vai fazer, vai dar certo, não, vai lá. E aí ele, né, também dessa vez foi, não, vamos fazer assim, fazer assado e tal. E aí lá fui eu, montei o espaço, coloquei tudo bonitinho, tinha o provador rosa, o puff rosa, toda, né? Do E jeitinho que você aí, queria que enfim, fosse. mas não rolou, não deu certo, enfim, não era E o quanto tempo momento, você e ficou também, com a loja? foram poucos meses. Foi tipo passagem relâmpago. Foi bem rapidinho. Poucos quanto? Poucos 6? Poucos 3? Acho que nem isso. Acho que foi uns 3, 4 meses. E Não, aí mas aí eu eu falo, percebi. aí eu vou falar, né? Foi igual o lance do relacionamento. Não deu certo? Deu certo por 3 meses, né? Não, então, aí eu comecei a perceber que, tipo, não tava rolando, porque, né, enfim, o negócio tem que se sustentar também, e aí não adianta você ficar só investindo e não ter o retorno, e, né, chega uma hora que não rola. Aí eu falei, antes de virar um buraco maior, eu vou fechar e tal. E aí lá vim eu com o carro cheio de manequim, roupa, cabide. É engraçado, tem até foto aí nessa época. E aí E eu o que fiquei você meio assim, mas aprendeu depois. com essa Então, é isso que eu experiência? ia falar. Depois eu fiquei pensando nisso, eu fiquei tipo, não deu certo. Não, deu, né? Porque durou o tempo que tinha que durar, e aí depois eu fiquei pensando, eu gosto de moda, mas não é exatamente isso que eu quero, né? Não é ter a minha marca, não é ter a minha loja, né? Pelo menos hoje não é. E aí eu falei, tá vendo? Tudo vem para mostrar alguma coisa, né? Tudo tem um porquê. E aí hoje eu Eu olho vou, como. Hã? não, eu ia falar, eu vou um pouco mais além, né? Eu acho é que a gente às vezes vê a situação
E olha só o que ela tinha para ensinar naquilo, dentro daquele contexto, né? Que nem você trouxe agora. Hoje eu consigo enxergar que não é o que eu quero, não era exatamente, tal, não sei o quê. Mas, além disso, ela te ensinou sobre coragem, né? Sobre foco, sobre falar, cara, eu quero, vou fazer, sobre autoconfiança, sobre Dá a cara a conversa. tapa, né? Exato, sobre você, sobre valorizar o apoio externo que você teve, que é o que você, né, você trouxe do Hilbert apoiar, de falar, não, vai lá, você consegue, não sei o quê. Então, assim, as situações, elas mostram tantas outras coisas em volta, que se a gente for olhar, tem muita coisa envolvida, né? Tem o nosso ego sendo trabalhado ali o tempo todo, de quando você começa uma coisa, você tem um sonho gigantesco, que nem aposto que quando você começou com o sonho da loja, você queria uma loja num lugar diferente, de um jeito diferente, mas mesmo assim, como você falou, a gente come pelas bordas, eu fui indo de acordo com o que eu podia. Isso também é um puta do ensinamento, né? De você Sim, trabalhar seu ego para começar do zero, para começar alguma coisa. Então, assim, são várias coisas envolvidas ali, né, para a gente enxergar. E não só o que ele traz de lição naquilo, tipo, na questão da loja, da moda. Tem muita coisa sendo trabalhada ali. sim, é verdade. E falamos de história ruim, agora eu queria que você contasse uma história boa, né? E assim, antes de você contar a história boa, eu queria que você falasse. Você é uma pessoa que comemora? Porque quando eu fiz, né, quando eu comecei a minha jornada, quando eu comecei a estudar ferramentas de coaching, ferramentas de desenvolvimento pessoal, eles falavam muito isso, né, da importância que tem a gente comemorar as conquistas, as coisas boas que acontecem. Porque a gente adora amarrar um luto, mas comemorar o aniversário 5 dias na semana é considerado absurdo, que coisa que eu amo, mas eu já vi gente falar que é absurdo. Ai, Aí eu quero saber de você, se você é a pessoa que sabe comemorar, é a pessoa que fecha um contrato legal e abre um vinho e fala, cara, esse vinho é para esse contrato aqui que eu fiz hoje. Enfim, como que é sim, isso? eu. Bom, quem está ouvindo talvez não conheça, né? Não me conheça, não sabe. A minha mãe faleceu de câncer, né? Um tempo atrás. E eu lembro que na época que ela fazia tratamento, aí a gente ia a cada 15 dias, acho, passar com o médico, que ele ia vendo como faltava e tal. E aí um dia ele falou assim, porque aí era uma montanha-russa, né? Tinha hora que, controlou, ou, deu uma diminuída. Ah, não, mas agora manteve, né? Era sempre assim. E aí foi uma das vezes que ele falou, pô, tá legal, manteve, tipo, nem piorou, nem melhorou, né? Estabilizou. Aí minha mãe, coitada, já tava tão cansada daquilo, né? Que já fazia tempo que ela tava fazendo tratamento e tal, aí ela fez aquela cara assim de antes, né? Ah, ok, né? E aí ele falou assim, Dona Helena, a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias. Ok, não diminuiu? Não diminuiu, mas a gente também não piorou. Então, vamos comemorar as pequenas vitórias. E aquilo ficou muito marcado, assim, para mim. Eu sempre falo disso, sempre lembro disso. E aí, então, sim, eu gosto. Qualquer pequena coisa, sim, vamos comemorar, vamos beber, vamos pedir uma pizza, vamos, sabe, vamos brindar, né? Porque passa tudo tão rápido, então a gente tem que saber saborear também essas coisas, né? Do mesmo jeito que você falou que a gente gosta de curtir uma deprê ali, amarrar um luto. Então, sim, temos que saber celebrar também, né? Fica esse questionamento para quem está ouvindo a gente. Se você é a pessoa que gosta mais de amarrar luto ou de comemorar. Porque às vezes as pessoas, a gente parece que incorpora aquele pai rígido que quando o filho vai bem na escola fala, não fez mais que obrigação. Fez mais que obrigação, né? É tão forte isso, essas Parece que quando histórias a agora. gente dá certo, quando a gente quando alguma coisa dá certo com a gente, né? Por Tipo, menor que era isso seja. que tinha que acontecer, né? Passa E aí, batido. se você deixa passar batido, se você não comemora, eu penso que a gente entra nesse papel desse pai rígido. Já, era isso mesmo que tinha acontecido, é Era isso que isso eu e esperava. pronto. E não é assim, cara. Pô, tá. Viver não é fácil, gente. Comemora tudo aí que tem que ser comemorado. As menores coisas, assim. Eu Sim, sou fã de comemorar. Quem me conhece sabe que eu sou fã de fazer uma festinha, de fazer um tchananã, um brinde. Eu gosto. Eu acho que a gente tem que comemorar sim, né? Mais do que aquele lance do lembrar de agradecer, que isso é sempre muito falado, né? Já agradeceu a Deus pelo que você tem e tal, não sei o quê. Já comemorou o que você tem hoje também,
né? Porque é um momento bacana de viver. E tudo que a gente vive, quem estuda neurociência sabe, e quem não estuda vai aprender agora, que quando tem um impacto emocional, fica registrado na sua mente. E o luto tem um puta do impacto emocional de tristeza para registrar uma situação. Mas a comemoração, estar com alguém especial, ou até mesmo sozinho, que a gente estava falando lá, o lance de ficar com você mesmo, né? Se curtir e tudo mais, se proporcionar algo em comemoração daquilo que deu certo, também vai registrar no seu cérebro uma gama de conquistas, né? Vai começar a subir predinhos lá de conquistas. Sim. Então, conta pra gente aí uma conquista, uma história aí de uma conquista significativa da sua vida. Profissional ou qualquer coisa? De qualquer coisa, não só de profissional. Vamos olhar mais em volta, né? Fala aí, qual foi a maior conquista da sua vida até agora? Ou a maior, eu acho chato falar isso, porque existem várias maiores, né? E eu falo que tem conquistas que a gente não tem como colocar a maior, porque não tem comparação com outras Sim, coisas. são Assim, a diferentes. outra é tão grande quanto essa. Então, fala Vou aí. falar uma coisa que talvez as pessoas podem achar meio óbvia, sei lá. Mas eu acho que ser mãe, porque, nossa, trouxe tanta Puta coisa, conquista. mas eu nem imaginava, assim, que eu pensava assim, eu cresci né, naquela, no embalo, né? Vai casar, vai fazer faculdade, aquela coisa. E só que aí chegou um momento que eu cheguei a questionar, de tipo, mas eu quero ser mãe, né? Porque aquilo veio tão enraizado em mim, de vai ser assim, só que chegou uma hora que eu falei, tá, talvez eu não queira, né? E aí no fim eu decidi que sim, que eu queria e tudo mais, mas eu nunca imaginei que ia ser assim, sabe? De ensinamento, né? Até sobre mim mesmo. E das coisas boas, né? É muita alegria, né? Você acompanhar o desenvolvimento da criança, você ver a descoberta dele, quanta coisa você passa a aprender junto com ele, sabe? Não, eu acho que é incrível, assim, não tem o que pague isso. Eu acho também que eu tenho o maior sonho de ser mãe. E eu não acho clichê, não. Eu acho que quando você tem esse olhar para a maternidade, não a maternidade em si, gerei um ser, mas tudo que você trouxe, o quanto eu cresci com essa experiência, sabe? Tudo que isso me Uhum. proporcionou. Não é só o fato de ter um filho maravilhoso. É a pessoa que eu me tornei quando eu me tornei mãe, né? E Essa mais é a uma coisa conquista. que eu queria acrescentar também, que junto com isso eu me percebi uma mãe leve, assim, sabe? Porque eu acho que hoje pregam tanto a coisa de, nossa, a mãe é tudo louca, ai, a mãe tá sempre de cabelo em pé, ai, Feia, com normalizando, uma assim, como feia se falando vomitada. isso, e normalizando isso como se, não é possível ter uma maternidade lúcida, sei lá, tipo, tranquila. Não Lúcida a que gente não vai ser, né? não, mas tipo assim, não vou falar que é um mar de rosas, que é tudo. Não, não é. Você me conhece, você sabe, eu também perco paciência às vezes e tal. Mas é possível, sim, você levar isso com mais leveza, você olhar tudo mais pelo positivo, sabe? Eu acompanho perfis de maternidade, aí às vezes eu vejo as pessoas falando assim, tipo, ai, mas eu tenho um filho de não sei quantos meses, eu vou viajar com ele, eu vou sair para jantar com ele. Sabe, são coisas que, não sei, pra mim, eu sempre tirei tão de letra, eu sempre fui tão assim, tipo, meu, vai dar tudo certo. E se não der também, tá tudo bem, sabe? Não vou ficar me. Tem medo? Tem. Você vai fazer uma coisa diferente. Eu tinha medo de sair de carro com o Otto quando ele chegou, né? Que ele era pequenininho e tal. Mas eu não tinha opção. Aqui em casa somos eu e o Helber, né? A gente não tem ajuda assim próximo. Então, a hora ele ficou uns dias aqui em casa comigo e ele teve que voltar a trabalhar. Ele falou: se vira, tipo, agora é com você. E graças a Deus que ele fez isso, porque se ele não tivesse feito, talvez eu tivesse travado no medo de sair com ele de carro sozinha lá atrás, sabe? E então, Ah, meu, e é legal citar, né, que o Otto, você falou que você tem o blog A Mãe Prematura, e a gente acabou não entrando a gente nesse passou batido. assunto, né? A gente falou, mas não entrou, não aprofundou.
Mas é legal que você está falando isso do lance da maternidade, também de falar que você é mãe de um bebê prematuro, e que teve toda Sim, uma história, né, uma dificuldade no começo. E não foi assim, é. ah, eu tinha medo de sair com meu filho quando ele era bebê. Não, ele era um bebê prematuro. Então, assim, tem toda uma Desse tamanho. história, né? Tem toda uma história. E aí queria que você Sim, falasse um pouquinho disso também, né? Desse lance de ser mãe, mas também ser uma mãe de um bebê prematuro, que vem com todo esse susto, né? Graças a Deus ele é uma criança perfeita, normal, mas não é todo mundo que vive esse cenário de superação tão bom quanto o de vocês, mas não deixa de ser uma puta de uma história, né? De sim. dificuldades, né? Você sabe que eu acabo. Eu não puxo muito, eu não falo muito disso nesse sentido, que tem umas pessoas que ficam, ai, tem gente que me encontra e fala aqui no prédio, fala, ai, o bebezinho, né, bebê milagrinho. Tipo, eu não curto muito, sabe? Eu acho que, ok, a gente passou, mas não foi uma coisa que, claro, né, foi difícil na época e tudo, mas quando eu olho para trás eu não vejo assim de, ai, nossa, meu Deus, quase morreu, sabe? Assim, ok, a gente tinha que passar por isso por algum motivo e tudo bem, mas foi difícil, né? Ele nasceu de 28 semanas, para quem não sabe, mais ou menos 6 meses e meio, 7 e meio, 6 meses e meio, 7 meses. E aí eu tive um problema de chama pré-eclâmpsia, né? Que é quando a pressão da gestante sobe. E aí, em decorrência disso, ele acabou entrando em restrição de peso, né? Ele parou de crescer e tal, os nutrientes não chegavam para ele. E aí eu fiquei, né, internada 2 semanas para esperar, para ver como que ele estava evoluindo. E aí chegou uma hora que minha médica falou, tipo, agora não dá mais para esperar. Então existia a possibilidade de eu ficar lá mais 2 meses, que era o tempo, né, que eu tinha ainda de gestação, como ela falava, vai nascer amanhã, que foi o que aconteceu. Depois de 2 semanas, né, a gente não conseguiu segurar 2 semanas, que eu entrei no hospital com 26 semanas. E aí, com 28, ele nasceu. Mas graças a Deus ele não teve nenhum problema, assim, além da prematuridade, porque tem bebê prematuro que desenvolve uma série de questões, né, de coração, de respiração e tudo mais, ele não teve, graças a Deus. Mas a gente teve que esperar o processo natural de crescimento dele, de ganho de peso e tudo mais. Então ele ficou 55 dias, né, na UTI NEO, que aí também foi um processo bem punk, Eu acho que é assim, daí que porque vem o pensamento das pessoas de foi um milagre. E eu acho que também tem um lance das pessoas enxergarem sempre o problema do outro com mais facilidade do que enxergar o próprio. Explico. Então, assim, se é a minha vizinha que está passando por isso, eu fico aqui falando, gente, vocês viram? Ai, menina, olha isso, o que que ela está passando? Eu falo, esses dias eu falei para minha mãe, parece que todo mundo tem uma veia de Sônia Abrão, assim, um pouco, sabe? De né, é sensacionalismo. uma coisa de, Nossa, isso vocês mesmo, viram o que aconteceu com fulano? Então, assim, as pessoas querem ter uma história extraordinária para falar. Então, acho que é daí comovente, que vem né, esses falar, comentários, esses é, comentários de, ai, nossa, vocês viram, né? É um milagre, hein? Não sei o quê. Enfim, e aí você, óbvio, que está vivendo aquilo, você está sem tempo de sensacionalizar a história. Eu estou vivendo, cara, estou resolvendo o problema. Então, obviamente que você não vai ver dessa forma, né? Mas acho que é daí que vem, porque você vai contar isso para alguém, imagina a rádio peão falando de um para o outro. Ai, vocês viram o neném? 55 dias na UTI. Então, assim, a veia sensacionalista das pessoas já é, caraca, nossa. E só tá quem está morrendo. vivendo ali, exato, só quem está vivendo ali todos os dias que está enxergando, né, da maneira real que acontece a coisa, né, e tá todo mundo aí, como você falou, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo, fácil não é, mas tá todo mundo ali vivendo, passando por aquilo, navegando naquele rio, né, tá Uhum. todo mundo remando, então você tem pouco tempo de olhar, nossa, o que está acontecendo? Não, eu tô Foi. remando. Então, e aí ele ficou, e aí entra toda aquela questão, porque a gente idealiza, né? Tipo, a maternidade, então tá, então vai nascer o neném, aí vou vir para casa, vai ser tudo lindo, tudo perfeito, o quartinho dele vai estar lindo, esperando por ele, não sei o quê. E uma mãe de prematuro sabe que não é nada assim, porque quando eu fui internada, ele não tinha nem quarto. O quarto dele estava vazio, os móveis não tinham chegado ainda. E foi aquele vucu-vucu, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. Você já começa aprendendo que não é do jeito que você quer,
Não, não é do jeito que você idealizou, que você achou que ia ser, mas nem por isso é ruim, né? E traz ensinamentos também. E hoje e aí ele, né, ele ficou o tempo que ele precisava, não teve nenhum problema, ele cresceu, tudo aí, ele saiu, e hoje, né, meu terremotinho, eu falo que é meu terremotinho, tá aí super saudável, super bem, sabe? E maravilhoso. É uma grande história de sucesso, né? Na real. É, Que ele também. já tem para contar. Que eu espero que a gente possa contar para ele um dia vir aqui no meu programa, que eu vou entrevistar ele, e ele vai contar como uma história de sucesso. E pela visão dele, né? Tem essa também. Que a gente vai pôr ele muito em renascimento, para ele acessar todas as informações. É. Escuta, pegando essa veia do sucesso aí, o que que é sucesso para você? Porque eu vejo assim que as pessoas falam de sucesso e felicidade, mas para mim são duas palavras muito subjetivas. Né? O que é sucesso para mim não é para muita gente, e o que é sucesso às vezes para uma outra pessoa, para mim não faz sentido. Então eu queria saber o que que é sucesso para você. Então, é engraçado, né, você perguntar isso, porque já tem um tempo que eu venho pensando sobre isso, venho questionando. Inclusive, eu até comecei a escrever, mas estava muito vago, assim, para eu conseguir botar no papel, sabe? Mas eu acho que eu vou levar, não sei, você falando meio que pro profissional, enfim, eu acho que é você conseguir fazer o que você gosta, sabe? E outro dia eu vi uma frase que falava assim: sucesso para mim é poder estar onde eu quero na hora que eu quero, né? E eu acho que você tem que trabalhar, né, bastante, que foi o que eu falei de trabalhar duro. Eu acho que você tem que trabalhar duro para chegar nesse ponto. Eu acho que é isso, é você conseguir fazer o que você gosta, quando você faz o que você ama, que você se encontra naquilo verdadeiramente, você vai fazer. Você nem vai perceber que está fazendo, você vai se divertir fazendo, você vai fazer com amor, sabe? Então, você se encontrar, fazer o que você gosta, né? E, e ainda por cima ser remunerado por isso, para você Sucesso. lá na frente poder estar onde você quer, na hora que você quer e com quem você quer, né? Você ter essa liberdade de organizar o seu tempo, né? De gerenciar seu tempo da melhor forma e priorizar o que é importante para você, eu acho que pode ser uma boa definição de sucesso. Tem uma definição bem parecida com essa. Vai bem E ficou nessa linha baixinho, de não tô ouvindo. Fala de novo. que a minha definição de sucesso, voltou aí o som? Então, Preocupada com esse som aqui na gravação. É bem parecida com isso, é de você fazer o que você ama, mas eu vou um pouco além. Eu vejo assim que eu vejo uma pessoa de sucesso, a pessoa que já se reconheceu, né? Que é até o tema aqui do programa. Da pessoa que consegue chegar aí onde você... Para chegar, né, eu penso, chegar onde você fala aí, de fazer o que ama, ter autonomia, né, ter a liberdade de gerenciar seu tempo, estar com quem você quer, onde você quer e ainda ser remunerado por isso, eu acho que para isso a pessoa tem que se reconhecer muito bem. E eu estou mudando aos poucos esse negócio do autoconhecimento para o reconhecimento, porque já somos, já viemos. A gente só precisa se encontrar, é, achar nesse meio dessa bagunça inteira, desse quartinho que nós bagunçamos da vida, e achar as coisas que realmente são importantes, né? enxergar, né? Olhar de fora, assim, vamos dizer, e ver verdadeiramente, que eu acho que a gente vem de uma coisa tão automática que as pessoas não param para se observar, né? E quem são as maiores referências de sucesso assim que você tem hoje? De gente famosa. Não, referência da vida. Pessoa que você fala, essa pessoa para mim é uma pessoa de sucesso. Pode ser famoso, pode ser quem a gente nunca viu na vida. Não importa. Ai. Eu vou falar. Eu não sei. Eu vou, Pode ser vou falar. famoso. Vou falar de gente da internet, assim, que eu acompanho e é um mundo que eu tô envolvida, né? Todos Vou nós, falar né? uma pessoa.
uma pessoa que veio na minha cabeça agora, porque eu acho que ela é uma pessoa que a gente pode falar assim, é gente como a gente, não é uma pessoa famosa que você fala, não sei o quê. Que é a Fernanda Florê, do Vestida de Mãe, que ela faz um conteúdo maravilhoso, eu considero ela super de sucesso, ela tem uma credibilidade altíssima, tipo, tudo que ela fala, que ela indica, você pode ir, que não tem erro, é certeiro, ela faz uma curadoria incrível, e o blog dela tem, sei lá, mais de 10, 12 anos. Então, ela é uma referência, assim, sabe? Eu considero ela uma pessoa de sucesso porque ela faz uma coisa que ela gosta, e ela consegue, ainda assim, cuidar dos filhos, estar perto dos filhos. Ela também tem uma maternidade leve, que eu acho incrível. Então, eu acho que ela pode ser considerada uma pessoa de sucesso, na minha opinião. Você vê como as coisas se encaixam, né? Quando a gente acha a nossa inspiração, né? Porque as pessoas que a gente considera pessoas de sucesso são as nossas inspirações. Por isso que você fala, vou trazer na internet. É onde o povo tá, né? Quem usa a internet da maneira que eu penso que ela tá aí para ser usada, que é no lance de inspirar e não de comparar, tem que ter essa galera, né? Essa galera que, puta, essa pessoa já chegou onde eu acho que é o pico do sucesso. É aqui que eu tenho que. É nessa estrada que ela tá abrindo que eu tenho que ir atrás, né? Que eu tenho que trilhar. Isso para mim também é essa história. Vou mais além, assim, vou falar um negócio que nem tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas eu lembrei agora. Tem aquelas figurinhas no Instagram que agora tá na moda, de poste uma foto de alguma coisa. Todo mundo vai compartilhando, vai postando. Semana passada eu vi uma que poste 4 personagens que são de acordo com a sua personalidade. E aí eu amo essas coisas assim de internet, de trend, dessas coisas, né? Eu sou super ligada. Não é tudo que eu participo, né? Mas eu gosto de quase todos. E aí eu falei, cara, eu vou participar. Daí peguei lá 4 personagens que eu achava que eram marcantes assim para mim. E, óbvio, não tem nada a ver com a minha figura de sucesso. Mas olha que interessante. Eu peguei o Macaulay Culkin naquele filme do Esqueceram de Mim, que para mim é o filme da minha vida, eu amo aquele filme. Mas eu amo não só pelo filme, porque ele me remete a uma infância. Eu gravava o filme da Globo para videocassete, e aí eu tinha uma fita cassete que eu gravava, inclusive, os comerciais de televisão da época. Então, assim, me leva para uma história muito louca, e ele é o meu filme favorito da vida. Ele, a Mulan, o Lucas Silva e Silva, que só quem é da nossa geração vai saber, né, quem é, que é o da TV Cultura, lá do Mundo da Lua, e o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, que são personagens assim que eu super amo. E aí depois, quando eu juntei os 4 que eu fui postar, eu falei, cara, olha que louco, né? Como o nosso inconsciente, nesse lance de identificação, trabalha, né? Porque eu me identifico com cada um daqueles personagens em alguma coisa. E é uma coisa assim tão doida que até, ó, eu podia falar de todos, mas eu vou falar só do Macaulay Culkin. Do Macaulay Culkin ter ficado sozinho em todos os filmes, né, ter sido esquecido, eu nunca fui esquecida, né, não é essa a questão. Mas, por exemplo, quando eu fui para a Itália, eu tive assim uma história parecida, assim, de como eu vou me virar aqui, entendeu? E aí me remeteu na hora aquilo, eu falei, cara, então assim, ao longo da vida a gente acaba se tornando um pouquinho de tudo que a gente se alimenta, de tudo que a gente gosta, Com né, de tudo que a certeza. gente admira, né, e vira um montoeiro todo. E aí o lance da criatividade do menininho do Mundo da Lua lá, de criar histórias muito doidas, que eu sempre fui assim, até quando eu tô conversando com as meninas, eu falo umas coisas que elas falam, é verdade isso? Eu falo, não, acabei de inventar. Piada, sabe? Então, assim, eu acho interessante. Aí você trazendo esse negócio do sucesso, você vê, você descrevendo ela, né, a Fernanda, né, o nome dela. Ela tipo, ela fala um pouco de tudo que você veio falando aí, de uma maternidade leve, de credibilidade, de frequentar lugares legais, enfim, é um apanhado. Então a gente se identifica e admira, né? E consegue achar tudo de nós dentro dessa pessoa. E aí a Daniela Gunn também fala muito sobre isso, né? Isso não é dela, não é ela que trouxe essa teoria, mas lembrei dela porque ela que escreveu esses dias. De quando você enxerga algo em alguém, é porque isso vive em você. Às vezes é mais fácil Sim. ver no outro do que ver em si mesmo. Tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? Às vezes eu vejo umas coisas nas pessoas que eu fico meio saco, eu falo assim, será que eu tenho isso também? Né? E você só reconhece o que você conhece, com né? tanta clareza que eu tô vendo isso, que eu tô um pouco assustada.
Pro bom e pro ruim, é verdade. Ô, Fá, e o que que você acha que você tem esperado, assim, do mundo e do outro, e você sente que nunca vem, sabe assim? Tipo, você espera de fora para dentro. Tem alguma coisa hoje em dia que você fala, puxa, isso eu tô esperando que aconteça para eu me satisfazer, assim. Só que não chegou Em ainda. relação a mim, você fala? É, em relação a você, a sua satisfação. Tipo assim, o mundo precisa de tal coisa para eu ser quem eu quero ser, ou para eu ser mais feliz, enfim. Ai, pergunta difícil. Por que que eu coloquei, né? Por que que eu... Ui, tudo bom? Por que que eu Tudo bem? decidi fazer essa pergunta? Eu decidi fazer essa pergunta porque exatamente para isso que a gente estava falando agora, né? De fora para dentro e de dentro para fora. Que você olha, o que você espera, o que você reconhece no outro. Porque às vezes tem coisa que a gente acha que o mundo tem que ser, o mundo precisa muito, as pessoas precisam melhorar nisso. E a gente mesmo não faz. E aí eu queria saber se tem alguma coisa para a gente levar para esse lado, assim. De, Eu acho que. Não sei também se tá certo, não, mas eu acho que as pessoas têm que começar a se olhar mais. Que é o que a gente está falando aqui, né? Se observar, se conhecer, né? Para tentar se melhorar. Eu sei que eu tenho um caminho enorme ainda, eu tenho um monte de coisa para aprender, enfim, para viver. Mas eu sinto que eu estou fazendo minha parte, sabe? Tô todo dia um pouquinho ali, vou bebendo da fonte aqui, da outra ali. E eu vejo que as pessoas não estão, tipo, sabe? Tem o pessoal vivendo muito no automático. E acho que por eu estar tão ligada nisso, tem hora que me irrita um pouco, sabe? mas esse é a luz do time, né, que a gente Lá fala, vem né? meu ladinho Quando a gente começa, esses dias mesmo falei, perverso. E aí aquilo que me irrita um pouco, porque você vê de um jeito, você espera que a pessoa haja de um jeito, e obviamente não, porque ela não tem aquele conhecimento, ela não, né, ela nem não tá no mesmo sabe. time, né? Você. Exato, exato. Eu falei esses dias, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, né, começa a se mergulhar nesses estudos de se observar, de eu preciso melhorar, de eu quero ser alguém melhor, e tal. A gente acaba virando um pouco testemunha testemunha do autoconhecimento, né? Igual aquele, oi, já ouviu falar do autoconhecimento? A gente acaba ficando chato com algumas pessoas, não fica? Não, eu perdi trocentos amigos assim, acho, né? Eles Total falaram, isso. chata pra caralho. Mas eu acabei ficando, tipo, oi, já ouviu, tem um tempinho para a palavra do autoconhecimento? Acabei ficando um pouco assim, até Às vezes eu entender faço, que... eu falo umas coisas, faço umas perguntas pro Rio, que ele fala, virou psicólogo agora? Tá, não quero falar isso. Então, mas dizem, né, que de Mas é psicólogo e louco... importante, dá vontade de falar, é importante, você precisa ouvir. Então, mas não é todo mundo que quer, né, naquela hora, né? Enfim, eu não deixei de ser uma testemunha, não, ou melhor, eu não deixei de ser uma apaixonada pelo autoconhecimento, até porque eu vivo disso, trabalho com isso, mas eu parei um pouco de ser a testemunha do autoconhecimento, tipo assim, querer falar para quem não quer ouvir, sabe? O pessoal acha que é chato, né? Você tem que falar para quem quer ouvir e não tem jeito. E é como eu falei, para a gente ter. Lembra que a gente falou lá de, às vezes você está falando e parece que não está surtindo efeito. E a gente falou no início, mas plantinhas, sementinhas foram plantadas. Mas também a gente tem que procurar onde tem terra, né, para plantar. Onde não tem, não adianta, cara. Você vai só jogar lá e não vai, né? Tem que ter Mas eu pelo acho menos que um vasinho de terra. no fundo, no fundinho lá, sempre alguma coisa fica, né? Porque você fala, uma hora. Mas essas pessoas que você tá tendo aquela abertura para falar, eu já considero ali um vasinho de terra. Eu falo assim, você querer, né, no começo, né? Eu falava, não, mas você tem que fazer esse curso. Não, você não tem porra nenhuma, ninguém tem nada. Tipo, ninguém tem que fazer nada. As pessoas têm que fazer o que elas querem, o que tiver no time delas, né? Sim. Enfim. Tem uma teoria chamada teoria dos setênios, que você já conhece, porque eu já te expliquei em uma outra oportunidade, mas para quem está ouvindo a gente não conhece. Um filósofo chamado Rudolf Steiner, ele dividiu aí a nossa vida em ciclos de 7 anos.
E segundo os estudos que ele fez da antroposofia, tudo bom? E ele estudou e criou esses ciclos de 7 anos, e a cada 7 anos acontece uma mudança significativa, de acordo com o desenvolvimento. Isso tem mudado um pouco, porque a nossa expectativa de vida aumentou, né? Antigamente era menor, então esse estudo foi feito nessa expectativa. Você tem 35 anos, então você está no sexto setênio, de acordo com o estudo ainda antigo, né? Eu olhando para o estudo e olhando cada fase ali, eu acho que como a expectativa de vida aumentou, a gente pode ou se considerar ainda no setênio anterior, no quinto, que é essa fase do questionamento, tipo, do que eu estou fazendo aqui, eu vim aqui para quê? E o sexto setênio, que seria esse de 35, que eu também estou, seria um que eu já me questionei a isso, mas agora eu estou questionando se isso que eu questionei está valendo. Se realmente a minha missão está vivendo nesse contexto que eu estou trazendo e tal, se eu posso bater martelo, se eu posso realmente navegar nessa onda nesse mar que eu criei aqui. Sendo esse setênio seu, eu te pergunto assim, o que você espera? Segundo o estudo do Rudolf, a gente acabou de entrar nesse sexto setênio, a gente está no primeiro ano dele, que é do 35 aos 42. E aí eu queria que você dissesse o Que é que o da você busca, espera. né? Hã? Que é o da busca, né? Mas assim, não quero que você leve em consideração o que o Rudolf fala sobre os desafios do setênio, mas eu queria que você Uhum. falasse o que você espera desse setênio seu aí, o que você espera desse desafio? Eu espero que quando eu chegar no fim do setênio, eu tenha me encontrado e eu Desse setênio, tenha. Hã? no fim desse setênio, ele finaliza 42. É. E que eu olhe para trás e fale, eu sabia que tinha algo grandioso para você. De falar, deu certo, sabe? De me encontrar mesmo, de falar, pô, achei que eu estava tanto buscando, né? O Otto já vai estar maiorzinho. Quem sabe ele não tenha um irmão ou uma irmã, né? Sei lá. E. E é isso, vou estar mais, vamos dizer, mais tranquila, mais estabilizada. Que eu acho que hoje eu me vejo muito assim, a gente tem que fazer ainda, tem que produzir. Só que aí eu quero me ver mais, tipo, legal. Era isso que eu queria. Aproveitando já. É o Mas quê? aproveitando. É. Beleza. Bom, eu preparei um joguinho baseado nas ferramentas que eu aplico de autoconhecimento, que é um jogo rápido, é o jogo rápido do autoconhecimento. Então, você só precisa escolher uma coisa ou outra. E ele serve para a gente conhecer um pouco mais de você, um pouco mais da sua personalidade, e para você também se reconhecer, né? Porque quando a gente fala, a gente, né, quando a gente põe para fora, a gente já começa a ver diferente. Beleza? Uhum. Então, eu vou falar, você não precisa explicar, tá? Você só escolhe. Começando. Agir ou planejar? Planejar. Rotina ou improviso? Rotina. Drama ou comédia? Comédia. Individual ou grupo? Individual. Organização ou criação? Organização. Natureza ou cidade? Cidade. Sentir ou racionalizar? Sentir. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? Conversar e resolver. Flexibilidade ou previsibilidade? Previsibilidade. Meditação ou corrida? Meditação. Dar presente ou falar que ama? Dar presente. Dinheiro ou reconhecimento público, status? Ai, que difícil. Acho que eu gosto dos dois. Vai ter que escolher um. O mais mais. Gosto mais do quê? Acho que dinheiro. Servir ou ser servido? Ah, ser servida? Não sei.
Falar na lata ou falar com jeitinho? Falar com jeitinho. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Devagar e com detalhes. E aí, você conseguiu se ver aí dessas Ah, você coisas? me conhece, você já fez já pensando em mim. Eu sou analista e já fiz a ferramenta em você. Então, tudo do S você respondeu aqui, né? Que foi rotina, previsibilidade, devagar, né? Com detalhes, tudo que um S gosta, né? Falar com jeitinho, toda uma Uhum. preocupação. Mas você vê como é o que a gente escolhe de bate-pronto, é o que a gente é, né? É isso. Então, todo Uhum. mundo já sabe aí mais ou menos como você lida, né, com as coisas. Bom, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Já tá acabando. Tá, passa Uhum. rápido, né? Fácil. Eu ficaria, ó, você me conhece? Eu ficaria tipo, faz um programa de 10 horas? Nossa, que puxado. Não, para mim seria incrível. Como você falar durante 10 horas? Ai, não sei, vou ver se dá. Acho que dou. E aí eu preparei, para o final, eu preparei uma pergunta de uma história de uma americana, ela é uma artista americana chamada Candy Chang. E ela sofreu uma depressão, ela perdeu um grande amor da vida dela, teve uma depressão bem profunda e transformou uma casa abandonada num lugar de expressão de vida e morte. Aí ela criou uma frase que hoje esse muro ele tem mais de 70 países, onde as pessoas escrevem lá, tem a introdução de antes de morrer eu quero, e a pessoa completa a frase. E aquela frase que a pessoa completa, por que é uma reflexão de vida ou morte? Porque faz a pessoa refletir dela chegando no fim e faz também ela refletir do que ela precisa viver urgentemente antes de chegar nesse fim. E aí eu queria que você me dissesse a sua, antes de você morrer, o que que você quer. Eu quero saber, eu quero ter certeza que eu encontrei minha missão e quero poder olhar para trás e falar, deu certo, teve uns perrenguinhos, teve umas coisas engraçadas, mas no fim deu tudo certo. E eu espero que você consiga, que você chegue lá. Antes de Amém. morrer, eu tenho os dois lados, né? Antes de morrer, eu posso ir para o lado maior de missão, que é o meu, é contribuir. Eu espero contribuir de alguma forma, deixar assim, pelo menos alguém melhor porque eu estive aqui, sabe assim? Quero isso. E também quero visitar a Grécia antes de morrer, gostaria de estar. E tem várias outras coisas que eu quero fazer antes de morrer, ser mãe, né? Enfim, tem N coisas. Mas a gente pode ir desde o grande até o pequeno, né? Mas o que vier é isso. E o que, é quando a gente eu acho que a gente devia se fazer essa pergunta sempre, assim, né? O que eu quero fazer antes de morrer? Porque aí a gente sai meio do óbvio, sai meio desse efeito manada que a gente vive aqui, né? Que a gente acaba Uhum. olhando em volta e, tipo, parece que tá todo mundo no script, se a gente não Você falou acorda. isso agora de antes de morrer, eu lembrei daquela série que você até assistiu também, dos Novos Estranhos, que ela usa uma ferramenta que ela coloca as pessoas lá. Bom, só para contextualizar, as pessoas vão para um retiro, né? E aí a terapeuta, são 9 pessoas, e a terapeuta usa de uns métodos meio, meio duvidosos. Mas enfim, aí uma das ferramentas que ela usa, ela coloca as pessoas na cova, né? E ela até joga umas areinhas assim em cima da pessoa e manda a pessoa pensar. Se ela tivesse ali hoje morrendo, qual que é o sentimento que elas deixaram, né? O que as pessoas iriam dizer? De, olha, fulano foi isso, fulano foi aquilo. E eu lembro que na hora que eu assisti, eu fiquei pensando assim, né? Tipo, o que será que eu vou despertar, né? É interessante a gente fazer essa análise, né? Eu participei uma vez de um curso desses de imersão, baseados em programação neurolinguística, onde uma das atividades era parecida com essa. Ninguém enterrou a gente, mas levou a gente até o cemitério. Então, ali a gente se conectou com toda a história ali que tinha, né, de tantas pessoas ali enterradas, que tinham família, que tinham uma história de vida, tanta gente ali que morreu e não conseguiu fazer o que queria, e tanta gente que sim, que morreu e conseguiu, e era para a gente refletir. Então, cada um escolheu um cantinho ali no cemitério, parece um pouco mórbido, mas levando para o lado da PNL faz muito isso, né? De você
do lúdico e do real te levarem para dentro disso, dessa sua mente, do que tem aí na sua programação. E fazer você refletir sobre a sua vida hoje e se você morresse agora, como estaria cada área da sua vida? Relacionamento familiar, financeiro, saúde, tudo. E é uma reflexão forte, assim, é coisa assim que às vezes você não quer olhar e ali naquele momento você encara de frente, é muito doido. Vale a pena, né, se fazer essa pergunta, não? Não precisa chegar nesse extremo de se enterrar, mas se fazer. Eu acho que a gente já se faz quando acontece que nem agora, recente, morreu a Marília Mendonça numa morte, meu, totalmente horrível, né, de tão nova, tanto filhinho pequeno, enfim, foi para mim foi bem chocante. Foi chocante. E assim, eu sempre falo, quando morre alguém nessa circunstância e é famoso, naturalmente levanta esse questionamento para todo mundo, assim, né? De que o que eu estou fazendo, né? E se eu morrer amanhã? Eu lembro que ainda falei pro meu primo, eu estava lavando roupa no final de semana que aconteceu, né? Da morte dela e tal. E aí eles me chamaram para ir lá e eu falei, não, pô, tô lavando roupa, tal, não sei o quê. E aí eu pensei, cara, eu tenho que ir, porque vai que eu morro amanhã, e a gente já começa a pensar essas coisas, né? Já, meu, não, eu tenho que ficar com as pessoas que eu gosto, gente, eu tenho que ver as pessoas que eu gosto, porque vai que, né? Aí a gente já começa a pensar nessas coisas. Mas vale a reflexão, né? Vale para todo mundo. Aí, antes de morrer, o que eu quero fazer, o que eu quero realizar, porque a gente não sabe, né, o dia que vai. É Eu espero verdade. ficar mais um tempo, porque eu tenho bastante coisa para fazer, que eu tô lotada de atividade. Eu acho que eu vou morrer bem velhinha também, então tenho bastante coisa para fazer. Tenho essa pretensão, porque eu venho estragando meu corpo há muitos anos. Então, não tenho. Eu acho que eu vou morrer bem velhinha. Leio muitos Quero. livros. Nossa, você sabe que eu assisti uma série esses dias que eles tinham chaves e tinha lá a chave da mente. Se você abre a sua mente e joga o livro lá dentro, você aprende tudo que está no livro. Eu falei, gente, como eu gostaria de ter isso. Seria o Nossa, meu como maior chama? sonho. Locked Key, acho que é. Locked and Key. Você sabe que o meu inglês é maravilhoso. Eu vou O procurar Belber, depois. o Belber sabe, porque eu tava trocando figurinha com ele da série. Ele sabe a série. E aí lá tem uma chave que faz isso. Meu, pensa, seria maravilhoso. Eu ia lotar de Demais. livro. O que tem aí? Só livro. Temos livro. Bora aqui, bota aqui, bota aqui. Só teria livro. Mas é isso. Quero te agradecer de novo por tudo que você trouxe aqui. Acho que foi delícia. A gente está se falando coisa de 30 anos que a gente está conversando. É mesmo, é quase isso. As pessoas gostem dessa nossa conversa, porque teve bastante história legal, assim, né? De coisas aí a se inspirar. Eu que Te agradeço. admiro pelas suas histórias, pela sua vida. E é isso, espero que você tenha se divertido também de ter gravado. Eu tava meio tensa no começo, mas depois eu soltei. E é isso. Então se divulga aí, deixa suas redes sociais aí para o pessoal te seguir. É @Fabiola Mininel no Instagram. E o meu blog é amãeprematura.com.br. Vão lá prestigiar meu conteúdo, por favor. Vocês viram a gente falando que é difícil fazer conteúdo, não é fácil não, gente. Então Então vão tem lá, que sigam. prestigiar. Para quem não conseguir pegar, eu vou também marcar no Instagram, depois é só clicar lá para ficar mais rapidinho. E é isso, sigam também Swam Liderança e Humanização, swam.líder. E até o próximo bate-papo. Beijo. Obrigada. Adorei. Beijo.